Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica. Eu sou o Lucas, do 7º semestre de Engenharia Química da Franca-Montoya. A gente vai apresentar para vocês algumas informações sobre a carbonatação das bebidas refrigerantes. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora da carbonatação. As bebidas carbonatadas são compostos produzidos por água, gás carbônico e algum xarope que dá cor e gosto para a bebida. Primeiramente, o gás carbônico é moderadamente solúvel em água. E como mostra a equação a seguir, ela é uma substância que mistura água com o gás, e normalmente é o gás carbônico, na verdade é o gás carbônico, que gera uma terceira substância. Aí logo após a adição do gás carbônico, vira em forma líquida, depois acrescenta o xarope a essa mistura, onde forma uma bebida. O processo de injeção do gás é chamado de carbonatação. O carbonatador é um equipamento que é misturado a água com dióxido de carbono, que produz as bebidas não alcoólicas. A adição desse dióxido de carbono, ele serve para dar aroma e também um leve gosto de frescor à bebida. Há alguns parâmetros que têm que ser levados em conta, que são a temperatura, que quanto maior a temperatura, menor a sua solubilidade de dióxido de carbono, a pressão, que o seu incremento aumenta a solubilidade do dióxido de carbono, e também o nível de oxigênio dissolvido, na qual uma pequena concentração deste permite uma carbonatação eficiente. O princípio da Chatelier na atuação da carbonatação. Como mostra no slide a seguir, observe se foi estabelecido um equilíbrio químico, sendo que essa reação ocorre em uma pressão bastante elevada em uma temperatura baixa, entre 3 a 12 graus Celsius, pois a solubilidade deste gás aumenta com a diminuição da temperatura e com o aumento da pressão, como foi dito anteriormente. É por isso que quando colocamos um refrigerante bem gelado e quando a garrafa permanece fechada, o gás não é possível observar o gás dentro da bebida. E quando abrimos, a pressão sai, então a gente nota algumas bolhas de gás dentro do refrigerante. Isso também acontece quando a gente compra um refrigerante quente. A gente não nota o gás, assim, ao abrir, a gente observa a presença do gás. E também na bebida quente, a ferventura dela é maior por conta da temperatura. E por isso que, de acordo com o estudo da Lei Chatelier, diz que a elevação da temperatura favorece o sentido da reação endotérmica, a dispersão de calor, que para os gases ocorre quando eles deixam a solução. Isso acelera a saída do gás carbônico, também auxilia com a adição de açúcar, sal grosso, areia, qualquer outra coisa que faça alteração desses fatores. Vou falar um pouquinho agora sobre as curiosidades. A APRIR é uma associação de brasileiros das indústrias dos refrigerantes e das bebidas não alcoólicas refrigerantes. Em 1767 e entre 1772 foi criada uma tecnologia para a criação de bebidas e água carbonatada por meio da mistura de dióxido de carbono. Em 1881, primeiro refrigerante sabor cola. E em 2015, lançamento da máquina para preparo doméstico de refrigerantes e outras bebidas carbonatadas no Brasil. Na figura a seguir, nós podemos visualizar como que é a estrutura de um carbonatador. A gente pode perceber que a bebida, a gente pode perceber em qual momento do processo produtivo é injetado o gás carbônico na bebida. Ele é injetado depois do trocador de calor. Isso possibilita que a bebida seja resfriada e que a incorporação do gás carbônico na bebida seja maior. A bomba de mistura também na carbonatação influencia no processo de mistura do gás carbônico com a bebida, porque ela serve para homogeneizar a bebida. A bomba de mistura também influencia na carbonatação da bebida, porque além dela homogeneizar a bebida, ela aumenta a turbulência entre a bebida e o gás carbônico, aumentando assim a absorção e a incorporação do gás no refrigerante.
Venturini Filho identifica dois grupos de fatores importantes relacionados ao teor de gás carbônico no refrigerante. Um é relacionado à absorção do gás e o outro é relacionado à perda desse gás. O primeiro tem, por exemplo, a pressão do sistema. A pressão do carbonatador é diretamente proporcional à concentração de gás carbônico obtido no refrigerante. A temperatura também influencia, porque é inversamente proporcional à concentração do gás no refrigerante. O tempo de contato entre o líquido e o CO2 também influencia. Quanto maior for o tempo de contato entre o líquido e o gás carbônico, maior é a concentração do gás no refrigerante. A área de interface de contato entre o líquido e o CO2 também interfere. Quanto maior for a área, maior vai ser a concentração do gás final na carbonatação. Tem a afinidade do líquido com o CO2. A afinidade é inversamente proporcional à quantidade de açúcar presente na bebida. A presença de outros gases, junto com o CO2, também influencia no processo de carbonatação, porque a incorporação do gás carbônico no refrigerante é reduzida parcialmente quando tem outros gases presentes. Agora, alguns fatores que causam a perda de CO2 na bebida após o processo de carbonatação. A carga do CO2, o excesso de ar, a agitação excessiva ou o armazenamento impróprio da bebida causa a perda de CO2 também. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a carbonatação forçada e a técnica chamada Prime. A carbonatação forçada tem duas vantagens importantes. Como não há fermentação na garrafa, não sobram resíduos no fundo da garrafa e normalmente a cerveja já fica pronta na mesma hora. Agora eu vou falar um pouco sobre a desoxigenação. Algumas bebidas contêm componentes muito suscetíveis à oxidação, que é comprovada pela alteração da coloração e do sabor da bebida, que ocorre durante a distribuição. Sabe-se que uma pequena quantidade de oxigênio já é suficiente para causar a oxidação da bebida e alterar suas características físico-químicas. Essa técnica então consiste no arraste do oxigênio presente na bebida dissolvido no líquido por um gás inerte, como por exemplo o CO2 ou o nitrogênio, e devido ao gradiente de concentração, o gás carbônico transforma esse oxigênio dissolvido em pequenas bolhas para o estado gasoso e assim retira o oxigênio da bebida. Esse processo reduz o oxigênio presente na bebida de 1 até 3 partes por bilhão, prolongando o prazo de validade da bebida. No Prime, uma quantidade extra de açúcares fermentáveis é introduzida na bebida, na cerveja já pronta. Então as leveduras presentes lá elas vão fermentar esses açúcares, consumindo o restante do oxigênio presente. E assim que elas terminarem de consumir, produzindo mais álcool etílico ou etanol na bebida, elas vão morrer e vai eliminar o restante do oxigênio presente. Agora falar sobre os tipos de carbonatação. Existe a carbonatação industrial, que é um processo em que é feito todo um orçamento de um maquinário próprio para a indústria para fazer o processo de carbonatação. Tem a carbonatação caseira, que pode ser adquirida em uma máquina que você compra em algum site de eletrodomésticos. Você pode fazer sua própria bebida carbonatada em casa. Agora falar sobre o processo de envase e lacração da garrafa. O envasamento é feito em uma baixa temperatura, a cerca de 3 a 12 graus Celsius, para manter uma concentração elevada de CO2 presente na bebida. As linhas de CO2 têm um filtro microbiológico que é esterilizado a vapor. Do barulho do gás saindo ao abrir uma garrafa, ao borbulhar da bebida em nosso paladar, o consumo de bebidas não alcoólicas carbonatadas é uma experiência completa em estímulos sensoriais. A carbonatação, mais conhecida como gaseificação, é capaz de acentuar brilho, odor, sabor e principalmente a textura dos produtos. Pesquisas avaliam que o CO2 causa um estímulo sensorial complexo no paladar, combinando ao mesmo tempo sabores ácidos, doces e amargos. A refrescância, percebida no consumo desses produtos, é atribuída ao processo endotérmico de expansão do gás carbônico na boca e no esôfago. Na ingestão, durante o trajeto da boca ao estômago, ocorre a expansão do gás por processo endotérmico, se desprendendo do líquido, o que causa a sensação de frescor. A escolha das bebidas carbonatadas tende a ser bastante influenciada pelas características associadas ao prazer e à gastronomia.
A água com gás, por exemplo, é capaz de deixar as papilas gustativas mais sensíveis ao gosto dos alimentos, podendo acentuar o seu sabor, sendo, portanto, uma ótima opção antes de apreciar um café ou uma taça de vinho. O modo como as bolhas fazem cócegas em nossa língua também transforma a experiência de consumo desses produtos em um deleite sensorial. De acordo com pesquisadores do Monell Chemical Sense Center e da Universidade da Pensilvânia, o formigamento sentido por conta da carbonatação, ao contrário do que se pensava, é causado principalmente pela acidez da bebida e não pela sensação de bolhas estourando em nossa boca. Em resumo, pode-se concluir que a carbonatação das bebidas é de suma importância, principalmente para o Brasil, que é o terceiro maior produtor de bebidas refrigerantes do mundo. Além disso, a descoberta de novos métodos e avanços nessa área motivam microempreendedores e levam os consumidores domésticos de novos equipamentos a ter uma vida mais saudável. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo. Esse foi nosso projeto de divulgação científica. Continue acompanhando os canais da Furaconturo na internet. Até mais. Volta o. Isso vai ficar no vídeo. Também foi lançado máquinas domésticas. Começou a dizer. Fala que 2015 foi Mas era só Desligou! O celular tá falando aqui, ligou no meu celular, eu tentei. Aí eu cheguei na porta, é da Viva. Ah, não, gente. Vou ligar o Celsius. Fatores externos estão atrapalhando nossos vídeos. Respira. Fala, Não sei falar. fala. Gastronomia, 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 gastronomia.